Mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou. E no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito. Porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo. Ela é minha, falando grosso, querendo... Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e Ela perde? tinha perdido, que não tinha perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, é. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora por mim, me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exousias ou potestades significam esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Helene? É que quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? Papai, Noel. Inverteu a ordem, Tá. eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa a pergunta dele. Noel é o seguinte... Dá o contexto, né, pra quem não conhece esse O trecho. contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas, e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente, acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, Não é? Eu já falei muitas vezes, Você tá vendo eu isso? queria ser uma mosquinha. Só pra ver a presença desse ser do extraordinária, né? Devia ficar. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar Porque uma o livro tempestade? de Hebreus diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza.
Eles podem interferir na natureza, fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, O endemoniado? o endemoniado, e falou: Filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... Ah, no julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram: não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram: olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou: vai. E os porcos foram mortos. E eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram ele. Jesus mandou ele. Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres. Mas o que eles não queriam é que Jesus os mandasse para o abismo. E aí eles ficariam em cadeias até o final. Tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para atuar. Pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz: passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou: não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo: escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? Aí Jesus falou assim: olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Casta é quando são muitos demônios. Posso fazer um parênteses aqui para contar uma experiência? Você sabe que no ano de 1982, no ano da Copa, eu era muito jovem, né? Eu tinha 21 anos. Toda sexta-feira eu ia para a Praça da República com um grupo e a gente botava faixa. E o pessoal pensava que era forró. A gente tocava forró, mas era tudo para falar de Jesus. Então, assim, eu saía da faculdade teológica às 11 horas da noite, ia com um grupo de jovens, a gente ficava até 3, 4 da manhã. A gente falava de Jesus para as prostitutas, para todo mundo que passava lá. Era assim, o amor de Deus era derramado naquele lugar. Naquele ano era o ano da Copa. Quando a gente estava bem na Praça da República, eu ouvi uma batucada. Detalhe, Deus falava comigo toda vez que eu ia orar: você precisa ir em jejum para a Praça da República, porque lá tem guerra espiritual. E eu esquecia. Ou não levava muito... Não é porque eu não levava. Eu era naquele momento, sempre fui, né? Um crente muito sincero com Deus. Eu era obediente, mas eu esquecia. Eu ia para sexta-feira, eu jantava, entendeu? Eu trabalhava o dia inteiro antes de ir para a escola, eu jantava tal. E naquele dia, quando eu vi, mais ou menos, era uma escola de samba tocando, celebrando, o Brasil tinha ganho, não lembro de que jogo era. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim: se prepare que vai ter guerra. Aí eu falei pro outro rapaz que liderava comigo, eu falei: olha, vai ter guerra espiritual. Vilela, devia ter umas 200 pessoas naquele grupo. A gente era uns 8. Devia ter umas 40, 50 pessoas ouvindo a gente tocar. Eles nos cercaram inteiro. E os demônios começaram a cair. Começaram a ficar endemoniados. Vinham arrastando que nem cobra. Naquela hora, meu irmão, uma pessoa chegou diante de mim e voou para cima do meu pescoço. Quando ele ia tocar em mim, eu falei: em nome de Jesus, não me toca. Aí ele ficou aqui, rosnando e querendo me esganar sem poder tocar.
e rosnando, e vai, não sei o que lá. E ele virou pra mim com uma voz assim, bem sarcástica, dizendo: quem é você pra me impedir? Você acha que eu não sei que você não tá em jejum? Cara, olha, ele falou: como eu que ele sou sabe? legião. Eu sou o chefe desses demônios todos. E todos os 8 que a gente estava ali orando pelas pessoas que estavam endemoniadas. Ele falou: eu sou chefe e você não tem autoridade. Porque eu sei que você não está em jejum. Na hora, eu lembrei do que Jesus tinha me falado. Aí eu orei assim rapidamente e falei: Senhor, me perdoa. Eu não estou em jejum, mas eu não quero que o teu nome seja envergonhado. Me dá autoridade. Aí o Espírito de Deus falou: ore e brade no nome de Jesus. Eu falei: eu não estou em jejum. E já pedi perdão para o meu Senhor. Mas agora não é por meu poder, é pelo poder daquele que era e é, e sempre haverá de ser. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você vai se render aqui agora diante dele e diante de todo mundo. Vilela, na mesma hora, o camarada caiu, foi liberto e todos os outros endemoniados ficaram livres. Todos. E naquela hora eu peguei o microfone e já comecei a louvar e falei: olha, vocês acabaram de ver aqui uma guerra entre 2 reinos. Entre o mundo espiritual das trevas e o reino de Deus. Vocês viram como essas pessoas estavam possessas e endemoniadas. E hoje, vocês têm a opção de entregar a vida para Cristo. Todos os 40, 50 que estavam lá, que foram para nos assistir, foram na frente de joelho. Foi um momento glorioso. Mas o que eu contei isso? Por que eu contei essa história? Porque ali era uma casta, igual nessa história do endemoniado gadareno. Então, a guerra espiritual acontece, existem demônios de classe diferentes, mas, por exemplo, um principado não entra numa pessoa. Não? Não. Um principado, ele não atua com pessoas, ele atua na potestade do ar, nas regiões celestiais, com influência e com encantamento, com espírito de engano. Só tem uma pessoa que a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou. Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas para ele sair dali e vender Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que uma última pessoa vai ser possuída pelo diabo, que é o anticristo. Por isso que tem até gente que afirma que o anticristo é o Judas que vai ressuscitar. Ah, é? Eu não acredito nisso. Não. Mas tem gente que diz que é, porque ele, do mesmo jeito que Satanás entrou em Judas, vai entrar no anticristo. Mas assim, a guerra espiritual é uma coisa real. Agora, existem demônios que eles atuam na tua mente. Você, por exemplo, nunca teve nenhuma sensação em algum momento da tua vida que você tá louco? Porque você Sim, um pensamento estranho, né? Que não parece seu. intrusivo, né? É. Você tá louco, você tá... O que mais que tem de pergunta Eu tive aí? um pensamento faz pouco tempo aí, o Corinthians vai cair, vai cair. Eu falei, não, sai daqui, Satanás. Né? Não Aliás, é? que recuperação. Nossa, vamos pra Libertadores. Esse Memphis Depay aí, vai te falar, não. E vai pra Libertadores, Vai. né? Fala, Leni. Ó, tem mais uma aqui que cadê? Deixa eu achar aqui. O Rafael Leite, ele falou o seguinte: se até os demônios odeiam, ele faz uma pergunta, até os demônios odeiam o inferno, mas na maioria dos casos de exorcismo, eles temem voltar ao inferno, por que isso? Voltar ou ir Não, definitivamente? deixa eu dizer uma coisa. O inferno, a palavra inferno na Bíblia, ela tem algumas palavras que traduzem inferno. Guiena. Por exemplo, no Velho Testamento você tem Sheol ou Seol. Tá. Essa palavra é, na verdade, o lugar dos mortos. Tá? Essa palavra Sheol, quando vai para o Novo Testamento, é Hades. E foi emprestada da mitologia grega. Quem que era Hades ou Plutão? Plutão para os romanos, Hades para os gregos. É o deus do submundo, dos mortos. Lembra aquela história do camarada que fica um barco velho que precisa de uma moeda para entrar? Então, ali é o reino do Hades, dos irmãos, né, que dominaram, né, que mataram o Cronos, o pai, ficaram, no caso, o Zeus é o deus do Olimpo, né, o Poseidon do mar, né? E o
Plutão ou o Hades é o do submundo. A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. Então, quando fala do mundo dos mortos, está usando a palavra Hades. Esse lugar não é o lugar dos demônios, esse é o lugar dos mortos. Embora demônios tenham acesso a lá. Só os perdidos que estão lá, tá? Os que vão para o juízo final e que vão para o inferno. Hoje, no Antigo Testamento, havia uma separação. No Sheol ou no Hades, tinha um abismo de um lado os salvos, do outro lado os perdidos. Depois que Jesus ressuscitou, os salvos estão no terceiro céu e os perdidos estão no Hades. Agora, tem uma outra palavra que traduz inferno, que é o Geena. Que a tradução de Geena é o lago de fogo. Este é o inferno definitivo, não tem ninguém lá. Hoje ele já existe, mas não tem ninguém. Nenhum demônio, não tem nem Satanás, nem ninguém. Agora, essa história de que os demônios, quando são expulsos, querem voltar para lá, isso não está na Bíblia. Na Bíblia, eles não querem ir para lá. Tanto é que os demônios gadarenos falaram, por favor, não nos mande para o abismo antes da hora. Entendeu? Agora, o inferno, essa palavra inferno, muitas vezes ela não é bem traduzida. Porque se a gente pensar no inferno como a morada final do diabo, dos perdidos e também de Lúcifer, de todos, isso só vai acontecer no final de tudo, depois do juízo final. Entendeu? Hoje, o que você tem é o lugar dos mortos, que é o Sheol ou o Hades. Ó, tem mais uma aqui, que é do Anderson Martins. Ele fala aqui, ó, o que eu me questiono é o seguinte, se Lúcifer caiu, será que os que ficaram não podem fazer a mesma coisa? Como os assim? anjos. Também se Que eles revoltar. revelar, né? Então, né? Não aconteceu mais nada depois. Veja, do ponto de vista filosófico, poderia acontecer. Só que pensa assim, antes que acontecesse, Ninguém sabia o resultado. ninguém sabia o resultado. E eles todos viram o resultado. Viram como ele foi despido da sua glória. Ele foi arrancado da sua posição. Então, eu acho que os anjos que permaneceram jamais farão. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de a gente interpretar que eles possam fazer isso. Mas não dá para você afirmar categoricamente que eles não podem fazer. Eles não farão, mas você não fazer não significa que você não possa. Entendeu? Ó, tem mais uma, pode fazer, não? Pode, eu vou ao banheiro Tá enquanto bom. você fala. Ó, o Renan Campos, ele falou o seguinte aqui, ó. Eu tive uma experiência mística no caminho de Santiago. Comente sobre os anjos da guarda. Bom, os anjos da guarda existem. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É claro isso, que na Bíblia existem vários textos que mostram que os anjos realmente existem para ministrar aqueles que são os filhos de Deus. Então, o anjo da guarda, ele acompanha a vida da pessoa. Eu acredito que desde que nasce. Acompanha, protege, guarda. Agora, a força da atuação do anjo depende do nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque se você é um indivíduo que o tempo inteiro está dando lugar para o diabo, o tempo inteiro está fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que o teu anjo não vai poder te proteger. Por quê? Porque você está dando brechas. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Nós, com as nossas atitudes, nós podemos dar lugar ao diabo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as intenções. Agora, eu acredito firmemente que um dia nós vamos chegar na presença de Deus e a gente vai saber dos livramentos. Nós vamos saber. Por exemplo, eu tive uma experiência, Lene, eu era recém-convertido. E quando eu me converti, eu tinha muito discernimento espiritual. Muito. Eu não sei por que razão, toda vez que eu chegava perto de uma pessoa que estava possessa, a pessoa ficava endemoniada. Toda vez. Eu tinha até uma namorada em Ibitinga e um dia ela me levou num lugar lá, eu cheguei lá, a pessoa, pum, caiu endemoniada. Sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu,
Eu tinha a sensação que eu era o cara pros demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélica, Sei, cheio sei. de cores? Eu via muitas cores. Eu via muitas coisas. Acordado ainda. A cor de olho aberto. De olho aberto. Sentia cheiro de enxofre. Nossa. E aí comecei a ouvir uma voz. Aqui a gente sente só quando vem o mandíbula aqui, né? É verdade. Quem O que é Paquito uma também, às mandíbula? vezes. Você trabalha aqui com a gente. O Paquito às vezes também. Paquito também, né? E aí eu comecei a ouvir coisas. Você blasfemou, porque começou a vir um monte de xingamentos. Eu pensava em Deus, vinham xingamentos. Eram pensamentos intrusivos. E eles começaram a falar: se mata, se Nossa. mata, se mata, não tem mais chance, você perdeu a salvação, blasfemou contra o Espírito. E falava, e eu lutava, que eu lutava. Um dia eu subi na janela, no 10º andar eu morava, e eu falei, eu vou me matar. E naquela hora eu senti a presença de anjos atrás de mim me puxando. E a voz do Espírito de Deus disse, não faça isso. E quando eu voltei, eu me prostrei, chorei muito. Falei, Deus, eu não estou aguentando porque eu não consigo dormir. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos eram o dia inteiro. Eu não podia pensar em Deus, porque se eu pensasse em Deus, vinha um monte de palavrões. E aí eu falei, Deus, eu não vou aguentar mais viver desse jeito. Até quando o Senhor não vai me libertar? Um dia tocou o telefone, era o meu irmão. Ele morava em Belo Horizonte. Ele disse, Lamartine, Deus me mandou orar com você. Ele me mandou dizer que você é uma pessoa muito querida por ele, que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que toma cuidado. Nunca acredite que esse poder é seu. Porque senão você não vai sucumbir. Você vai sucumbir diante dos demônios. Você não vai suportar. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo a presença de Deus e eu fui chorando. Na época eu nem contei para ele. Muitos anos depois eu contei. Depois que eu fui limpo daquilo, eu nunca mais tive nenhum pensamento, nem aquilo. Mas eu sempre passei a dizer, eu tenho autoridade sobre Satanás, mas não é no meu poder, é no poder do meu Senhor. Então, os anjos, naquela hora, eu senti claramente como se eles estivessem me puxando para trás. Porque se eu tivesse me lançado ali, eu teria feito o que ele queria, né? Então, os demônios, eles atuam de maneira poderosa. Agora, voltando para a nossa lista aqui, né? Principados são territorialistas, tá? Potestades são espíritos que atuam em áreas específicas. Aquela coisa que eu disse, de um lado o dom redentivo de Deus, né? Do outro lado, a potestade vem para te levar para o antagonismo daquilo que Deus te criou para ser. Os dominadores deste mundo tenebroso são o que naquela lista lá eram os domínios, ou as dominações. No grego é cosmocrata. Cosmocrator significa príncipe desta era. Aqui eu vejo como espíritos que atuam em eras diferentes. Por exemplo, você já ouviu falar do Zeitgeist? Claro. O espírito do tempo? Espírito do tempo. É o espírito que domina o tempo. Qual que é o espírito que domina esse tempo? Do engano, da mentira, Da vaidade. da vaidade, da ansiedade, da depressão. O que marca esse tempo é isso. É. As pessoas querendo, né, ser likes e tudo, essa vaidade enorme. Esse é o espírito desse tempo. Estes dominadores desse mundo tenebroso são esses espíritos que atuam na era. No próprio dicionário grego diz assim, Senhor do mundo, príncipe desta era. O diabo é o maior de todos, né, dos Cosmocrator, mas ele usa outros seres para atuar. E por último, as forças espirituais do mal. No original é poneria, depravação, iniquidade, corrupção, malícia, desejos maus. Tudo isso tem a ver com as forças espirituais do mal. Na minha opinião, são forças que atuam nessa área chula mesmo, sabe? Da pornografia, dos pensamentos lascivos, de tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. Bom,
Voltando agora para os seres celestiais. Os serafins, portanto, eles protegem a santidade de Deus. Eles estão no trono. Serafim não entra nas coisas desse mundo. Alguns dizem que eles são seres mais extraordinários, porque eles estão próximos da glória de Deus. Só eles suportam a glória de Deus, mas mesmo assim eles têm que cobrir os olhos, né? Tem a ver com santidade, o texto de Isaías 6 é o único que aparece este nome, e ele, na verdade, ele sai do altar, pega a brasa e purifica a boca de Isaías para que ele se tornasse o grande profeta que foi. Querubins. Querubins é um pouco mais interessante porque ele aparece 80 vezes na Bíblia. É muito mais... Pô. Agora, quem são os querubins? Primeiro, são aqueles que guardam a santidade de Deus também. Mas não só nas regiões celestes. Estranho, porque na representação de quadros, querubins são aqueles menininhos, né? Não existe nada mais fora. Então, Os anjinhos vê bonzinhos. você né? acha essas pinturas que tem querubins são sempre menininhos, né? Não, não tem nada a ver. Olha aqui, ó, na Bíblia, a primeira vez que aparece os querubins é no livro de Gênesis, quando o homem peca. Veja, se o homem tivesse acesso, depois de ter pecado, à árvore da vida, ele ia perpetuar o seu estado pecaminoso. Então Deus expulsa ele do jardim, do Éden, e ele bota 2 querubins com espadas flamejantes. Para quê? Para proteger o caminho da árvore da vida. Por isso que o homem morreu, porque ele nunca mais teve acesso à árvore da vida. O texto diz: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês querem ver onde o querubim aparece também? Na tampa da Arca da Aliança. É. Você tem como achar uma foto da Arca da Aliança? É uma imagem representativa aí, a gente mostrou esses dias. Olha lá o querubim, como eles representam. Não tem nada a ver. Isso daí eu vi também, mas absolutamente nada. Pelo contrário, são seres poderosíssimos. Satanás era o querubim ungido, o maior deles. Tá? Eu vou ler o texto. Olha lá. Isso. Olha, essa é a Arca da Aliança. A tampa é chamada de propiciatório. A Arca da Aliança representa onde Deus habita. Ficava no Santos dos Santos. Agora, o que tem lá? 2 querubins que estão abaixados, com as asas estendidas, protegendo a santidade de Deus. Então, o texto diz: farás também um propiciatório de ouro, que é a tampa, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. A ideia é: onde está a santidade de Deus, os querubins protegem. Por exemplo, dentro do tabernáculo, o lugar fora, todo mundo podia entrar, todo israelense. Era chamado o átrio exterior. Aí, entrava pela porta do tabernáculo, havia um altar de sacrifício, onde a pessoa ia lá entregar um animal para o sacerdote, para perdoar o pecado dele, uma ofensa tal. Em seguida tinha a pia lavatória, onde ele lavava as mãos, e aí via um lugar santo. Dentro do lugar santo, de um lado tinha a menorá, e do outro lado tinha a mesa dos pães da proposição. Na frente tinha o altar de incenso. E aí tinha um véu, e dentro dos santos estava a Arca da Aliança. E quando a glória de Deus vinha, a Shekinah de Deus vinha, era no Santos dos Santos. Ou seja, Deus habitava no meio do povo, no Santos dos Santos. Quem estava guardando esse lugar? Os querubins. Se um sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Entrava com uma cordinha. Uma corda amarrada e um sino. Em sininhos, tudo nas vestes, na orla das vestes. Se ele fosse fulminado... Se ele fosse fulminado, ele parava de mexer. Aí o camarada pessoal puxava ele. Então veja,
os querubins estão guardando a santidade de Deus, não lá no trono, mas aqui na terra. Tanto na porta do Éden, para que o homem não entrasse e tivesse caminho, acesso à árvore da vida, quanto nos santos dos santos. Os querubins, portanto, são seres poderosíssimos, e Lúcifer é chamado de querubim ungido. Por quê? Porque ele também tinha esse papel de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de proteger a santidade de Deus. A ideia é de que pouquíssimos seres têm acesso ao trono de Deus. Somente os serafins e os querubins. Mais para frente, lá no livro de Apocalipse, você vê os seres viventes. Mas os seres viventes são os querubins. São chamados de seres viventes, mas você vê a descrição deles, são os querubins. Entendi. Então, Satanás, ele tinha todo esse poder, todo esse acesso, assim como os querubins, e eles então protegem a glória de Deus, e são seres poderosos, são seres que também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo 1/3 dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz 2 vezes que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos, e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo. E eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo? Como ele me louva? Como ele é extraordinário? Aí o Satanás fala: eu dar tudo para ele? Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala: você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.